Aê, olha lá, a sobra, maravilha. Olha só, Deus nos reúne aqui e vai com certeza realizar nesses dias que estamos aqui celebrando muitas graças e libertações no nosso coração. Mas há uma coisa que nós temos que entender: tudo que você vê, já faz parte da pregação agora aqui, hein? Eu vou rezar com vocês. Tudo que você vê origina-se do que você não vê. Rodrigo, de onde você tirou isso? Da Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Tudo que você vê se origina-se do que você não vê. Origina-se do que você não vê. Ou seja, quem rege os mundos o mundo espiritual. O mundo espiritual é o princípio de tudo. Tudo começa no mundo espiritual. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador das coisas visíveis e invisíveis. Veja, Pai, seja feita a vossa vontade, como no céu. A referência é o céu. Então, você precisa aprender que as coisas espirituais, elas originam as materiais. Do jeito que a minha vida espiritual for, vai se materializar na minha vida material, no meu comportamento. Então isso é muito importante. Isso é a teoria das origens. Então o homem, antes de existir na matéria, ele já existe na vida que Deus dá no sopro. E quando a Bíblia diz o homem se tornou alma vivente, então naquele momento acontece algo muito glorioso, porque o sopro da vida que já existia entra no homem criado por Deus, a sua imagem e semelhança na matéria. Então veja, se a gente não entender isso, não vai virar a chavinha. Fala com o Rodrigão, fala, eu preciso virar a chavinha. Pergunta para o seu vizinho, você já virou a chavinha? Você nem sabe que chavinha que é? É do 110 para o 220. Tem que virar a chavinha. Eu tenho um aparelho que depende da voltagem, você tem que virar a chavinha. Já viram isso ou não? Então, a chavinha é quando você vira ela. E hoje é um dia muito importante na sua vida. O que é virar a chavinha? É entender que você está no modo material. E você tem que ir para o modo espiritual. Porque não é a matéria que rege o espírito. É o espírito que rege a matéria. Amém? Amém? Uma vez uma pessoa me disse algo muito sério. Nós estamos falando de comportamento também. Ela falou, Rodrigo, reza para mim, eu sou fofoqueira. Nunca ninguém me pediu oração. Achei interessantíssimo. Reza para mim que a minha língua fala muito. E eu estou com um problema na minha família porque eu dei com a língua nos dentes, minha irmã falou que não era para falar, eu falei. E agora ela não conversa mais comigo, e o meu marido está bravo comigo porque o cunhado é sócio dele, e agora o sócio também não quer mais, por causa de uma coisa que ela falou. Não é o seu problema, que não tem fofoqueira aqui em Dourado, só lá onde eu moro. Mas o comportamento vem da vida espiritual. Então você tem que virar a chavinha. Eu perguntei para ela assim, você reza por isso? Ela falou, não. Você reza pela sua língua? Ela falou, não. Você já fez sinal da cruz na sua língua? Não. Você já se confessou? Ela falou, às vezes. Eu tenho vergonha. Então a vida espiritual é que vai mudar no seu comportamento. Está tudo ligado. Fala comigo, para você aprender um conceito. Fala, eu sou. Ih, gente, está muito fraco. Vocês saíram de que cemitério vocês vieram? Não, você não veio de cemitério não. Então vai lá, fala. Eu sou uma alma que tem um corpo. Eu sou uma alma que mora no corpo. Você não é um corpo que mora na alma, é o contrário. Você é alma, aí mora no corpo. E ninguém está desprezando o seu corpo não, pelo amor de Deus. Seu corpo é uma bênção. Seu corpo é templo do Espírito. Ninguém está desprezando. E ninguém está dizendo uma coisa vale, a outra não. A gente só está dizendo que tem prioridade. Você primeiro é espiritual. Amém? Olha o que a Bíblia diz. Tudo isso já faz parte da pregação, mas fica em pé que nós vamos rezar primeiro. A Bíblia fala assim, 1 Tessalonicenses 5:23. Todo o vosso ser, 2 pontos, espírito, alma e corpo. Entendeu ou não? Então vira a chavinha. A virada da chavinha vai mudar a tua vida. Eu sou um ser espiritual. Vira a chavinha. Eu tenho que ser ultra espiritual. Quando você levanta,
Tem gente perguntando assim, Rodrigão, como é que eu sei se a chavinha está virada? Quando você levanta de manhã. Quando você levanta de manhã, se a primeira coisa que você faz é pegar no celular, ou escovar o dente, ou pôr a roupa, ou tomar banho, está errado. A primeira coisa tem que ser fazer oração. Que aí você entendeu que você é um ser espiritual. Você tem que ativar o mundo espiritual. Amém? Nem que for assim, ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Pai, Nossa Senhora. Bom dia, meu anjo da guarda. Olha, esse dia vai ser uma bênção. Vinde, Espírito Santo. Ativa o mundo espiritual. Amém? Aí depois nós vamos escovar dente. Não. Ah, Rodrigão, mas é que é o meu costume. Você está achando, não é não. É que a chavinha está no 220. Você tem que voltar para a voltagem certa. Vira a chave. Eu estou falando para o teu bem. É para o teu bem que eu estou falando. Eu não estou falando nada para ser pesado a você. É para você entender que você é espírito. Que mora no corpo. Você não é um corpo que mora no espírito. Amém? Olha, só dá uma olhada para o vizinho assim, tipo... Presta atenção. Os jovens principalmente. E os homens, hein? Os homens que nem eu. Abre teu olho. Se você acha que a tua vida é movida por carro, motor, dinheiro, a vida é movida no mundo espiritual. Amém? Tudo que você vê origina-se do que você não vê. Inclusive comportamentos que você tem vêm da vida espiritual. Então Jesus precisa curar a gente. Você quer ou não? Sim ou não? Então fecha os seus olhos. Isso. E nós vamos fazer uma oração agora, pedindo que Jesus toque o seu espírito, que Ele toque a sua vida espiritual, que Ele te ajude, que Ele possa te abençoar, te proteger, te tocar. Toca o meu espírito, Jesus. Enche-me com teu espírito e faça com que eu seja transformado nessa noite. Os meus comportamentos, a minha vida comportamental, ela está diretamente ligada, enraizada na vida espiritual. E eu peço ao Espírito Santo que nesta noite, na unção da sua graça, possa tocar o meu espírito. Vai lá, Senhor, onde ninguém pode ir. Vai onde só o Senhor pode chegar. Na mais linda intimidade da minha vida. Na mais profunda intimidade. Vai, Senhor, no âmago da minha vida, no meandro. Vai lá onde só o Senhor pode, só o Senhor tem acesso. Vai lá e me toca, e me cura, e toca a minha mente e o meu coração, e enche a minha vida com teu amor, Jesus. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Acione a vida espiritual. Vamos. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Braços erguidos, canta comigo. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com seu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com seu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Agora você vai colocar a mão na sua cabeça, isso, fecha os olhos. Agora você vai virar a chavinha, põe a mão na sua cabeça e fala: Senhor, eu preciso entender que eu sou espiritual. Eu sou um ser espiritual, eu tenho espiritualidade.
Eu sou um ser espiritual. Eu fui criado assim, dessa maneira. E eu preciso ativar a minha vida espiritual. E é com oração, é com batismo no Espírito Santo, é com a palavra, é com intimidade com Deus. Então, Senhor, nesse momento, dai-me a graça de eu ser curado hoje. E a grande maldição que tem que cair é a maldição da ignorância. Sim, a maldição da ignorância. Eu preciso que o Senhor me coloque a sabedoria, o entendimento, para que eu perca, Senhor Jesus, o mundo, mas não perca a graça de Deus. O que adianta o mundo inteiro, eu ganhar o mundo, se eu vier perder a minha alma? Então dai-me a graça, Senhor, de eu ser espiritual, de eu viver na compreensão da sua palavra, compreender o Espírito. Eu preciso do teu amor, Jesus, e eu preciso que esta noite o Senhor me toque, me liberte, me cure, me sare e transborde a minha vida com teu amor. Neste momento nós te pedimos, envia teu Espírito Santo para tirar toda a ignorância, tirar todo o bloqueio, toda a dureza, toda a cegueira espiritual, toda a frieza, e conceder-me a graça de eu ser um homem cheio do Espírito Santo. E com todo o coração, cante mais uma vez: move-te em mim. Coragem, vamos. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com seu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em... Coloca a mão na sua cabeça, vamos, coragem. Move-te em mim, toca minha mente, o meu, enche. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. E que Nossa Senhora nos ajude a viver esta vida espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Isso, agora vai se sentando, cantando isso aí, tá? Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com o seu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Mais uma vez, move-te em mim. Move-te em... Toca Minha mente, o meu coração, enche minha vida, teu amor. move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu, como missionário, só dá um pouquinho mais de retorno para mim aqui, irmão. Eu, como missionário, eu me preocupo com duas coisas: a frequência que a gente está diante da palavra, frequência, tem que ser todo dia, e a atenção que a gente dá à palavra. Desculpa, mas a gente às vezes é muito desatento, a gente é muito distraído, qualquer coisa distrai a gente e rouba você da palavra. Então eu me preocupo com essas duas coisas, frequência e atenção. Então, posso contar com a sua atenção, sim ou não? Então não precisa ninguém sair agora, levantar e tomar banho, falar com os outros, ninguém. Agora é hora da palavra. Escuta a palavra, que o que você vai aprender hoje, Deus vai quebrar a maldição através da sabedoria. Deus vai quebrar a maldição, Deus vai quebrar barreiras através do entendimento. Amém? Às vezes a gente reza, mas o que precisa fazer mesmo é entender. Porque o que diz a Bíblia, na carta de São Paulo aos Coríntios: quem reza sem entendimento, sua oração fica sem fruto. Então eu peço que você, por favor, dê atenção à palavra. Não é hora de mexer em nada, tá bom? Palavra, tá bom?
Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Pode tirar um pouquinho do... Está dando ressonância de grave. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, tá bom. Capítulo 2, versículo 12. 1 Coríntios, eu dou tempo para todo mundo achar. Quem está em casa acompanhando, está vendo pela transmissão. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Vamos lá. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada, não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Versículo 14. Pode baixar um pouquinho o retorno aí, tira essa ressonância. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Meu Deus. Mais claro que isso, impossível. Vamos ler junto o versículo 14. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se deve ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor se abalançará a instruí-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo, palavra do Senhor. Então nós vamos entender a partir de uma ciência. Existe uma ciência que nos ensina a respeito da psicomecânica. O que é psicomecânica? Mecânica é um mecanismo. Mecânica é um funcionamento. Como é que funciona a mecânica de um carro? Como é que funciona a mecânica de um avião? Como é que funciona a mecânica de um liquidificador? Como é que funciona a mecânica aqui, na cabeça do homem? Como é que funciona a mecânica dos seus pensamentos, sentimentos? Ela funciona assim, biologicamente. Sentimento, né? Você é afetado, afeto, e você reage com humor. A gente acha que humor é graça, né? Fala, o cara é humorista. Então a gente confunde a palavra humor. Então você tem a sua humanidade. Humor vem de humus, né? Então você reage. Humor não é só alegria, você reage. Você é afetado e você reage. Então essa, basicamente, é a nossa psicomecânica. Você é afetado e reage. Reação significa comportamento. Pronto, você entendeu. Então, você tem caráter, você tem pensamento, você tem sentimento e você tem comportamento. Você se comporta de acordo com o que você recebe. Uma pessoa que é muito amada vai ter comportamento amável. Uma pessoa que é bem, tranquila vai ter comportamentos tranquilos. Só que a gente se esquece que nós temos uma origem mais profunda do que aquilo que recebemos. Então, essa é a psicomecânica antropológica do homem. Então, você vai reagir de acordo com o que você recebe. Se alguém vem com você e te dá uma palavra ruim, você vai ser áspero, você vai reagir assim, né? Ou seja, parece que o Deus levou, né? Alguém te tratou mal, você vai acabar tratando mal. Alguém te ofendeu, você vai acabar ofendendo. E a gente vai sempre falar assim, a lei da ação e da reação. É assim que funciona naturalmente. Só que lá atrás, você é um ser espiritual. Lembra disso? Deus criou você assim, espírito, alma e corpo. Vamos repetir? Espírito, alma e corpo. Se eu estou vivendo corpo, alma e espírito, eu estou de ponta cabeça. Você está errado. E não vai dar certo. E vai bugar, vai dar piti, vai dar errado, não tem como. Né? Acabei de atender no telefone agora, um casal que o filho está surtando. O filho surtou, e aí foi lá levar no padre para rezar. E aí o que aconteceu? O menino pegou, agrediu o pai e a mãe, está sendo levado no psiquiatra, está tomando remédio para acalmar, e aí ele dá uns surtos, tem hora nele, e ele está surtando e quebra tudo. Então o comportamento dele está estranho, não está natural, não está normal. O comportamento dele está desequilibrado. Só que também, aí você olha para a galerinha de hoje, essa galerinha não quer saber de rezar, não quer saber de falar com Deus, não quer saber de ir na igreja, não quer saber, né? Aí como é que faz? Isso vai se manifestar na vida física, no comportamento, muitas vezes até num órgão, pode dar uma doença.
Então a gente precisa entender que não é assim, tipo, o meu filho não vai na igreja, não quer saber de Deus, mas é assim mesmo, ele é novo. Não, tem que rezar desde o ventre da mãe. Assim João Batista era. João Batista é cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Porque antes de você ter corpo, você é espiritual. Quem não acredita assim não pode ser católico, viu? Só para você saber. Mas eu não acho que é assim. Nós não estamos aqui para achar, não. Nós estamos aqui para crer no que a igreja ensina. Então a igreja nos ensina assim, através da ciência, da palavra, teologia, através da tradição e através do magistério, dos santos. É assim que a gente acredita. Nós somos espírito, alma e corpo. É assim que está escrito na Bíblia. 1 Tessalonicenses 5, 23. Todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, devem ser achados irrepreensíveis para a vida do Senhor. Então tem que virar a chavinha. Se não virar a chavinha, né, quem não chegou no começo que eu estava falando que a gente tem uma chavinha que nem 110, 220. Se você não virar a chavinha e entender que você é altamente espiritual, você vai sofrer. Porque o homem natural, o que vive só no mundo natural, não entende as coisas do espírito. Nem pode, porque é pelo espírito que você pode ponderar. Você não vai conseguir entender essas coisas. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora que você vai entender tudo e vai matar no ninho todo tipo de dúvida que você tenha. Quer ver só? A pergunta, e ninguém ensaiou isso aqui não, nós não ensaiamos antes. Eu vou fazer pergunta aqui para você e ninguém que conversou comigo. Quem aqui já levantou triste sem saber porque estava triste? Levanta a mão. Levanta alto a mão. Pensa que é pouco, olha lá. Aí alguém pergunta para você, por que você está assim? Aí você fala, não sei. E a pessoa acha que você está escondendo dela, verdade ou não? Isso entre marido e mulher é um problema. Porque aí a mulher fala assim, o que você tem, meu amor? Não sei. Aí você fala assim, ela fala assim, não quer falar para mim? Não é que eu não quero falar para você, não, é que eu não sei mesmo. Parece que eu... Por que eu estou assim? Nem sempre os comportamentos, eles são explicativos do afeto e humor. Nem sempre. Porque às vezes, eu sou tão bacana com você, eu sou tão legal com você, eu sou tão verdadeiro com você, e aí de repente você tem um comportamento estranho comigo. Imagina, eu vou fazer uma pergunta agora que vai matar outra cobra no ninho, que você vai falar assim, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Deus é bom? Ele morreu para nos salvar? Ele fez algum mal? Então por que tem gente que não gosta de ir na igreja? Isso é comportamental. Por que tem gente que não gosta de ir na igreja, não gosta de rezar, não gosta das coisas de Deus? Você acha que isso é uma coisa natural? Isso é espiritual. E isso é uma maldição. Isso é uma maldição. Deus não fez nada contra ela. Deus é bom ou não? Maravilhoso? É o Pai. E por que eu não gosto? Esse comportamento de eu não gostar, hostilidade a Deus, isso é maldição espiritual. É porque de alguma forma estão me enganando dizendo que Deus não é bom, que Deus quer me prender, que Deus quer me atingir. É uma mentira. Isso se chama mentira, ilusão. O inimigo vai enganando a gente. É uma ideia. Vou fazer uma pergunta para você agora que vai matar outra cobra no ninho, para você agora acabar com as cobras. Fazer outra pergunta não, vou fazer uma afirmação agora. Não, vou fazer pergunta, é melhor. Batalha espiritual. Houve uma batalha no céu, Apocalipse 12. Está escrito ou não? Tá? Vocês estão conseguindo acompanhar a pregação? Houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos travaram um combate contra o dragão, a primitiva serpente. Um dragão de 7 cabeças, que são 7 pecados capitais. Como foi essa guerra? Com espingarda, com flecha, com espada. Como foi essa batalha? Foi tipo MMA, no soco, paulada, porrete. Como é que foi essa batalha? Houve uma batalha. O que é batalha? 2 lados não se concordaram, então tiveram que batalhar. Como é que foi essa batalha? Não, ela é espiritual, ok, mas como foi? É isso. Parabéns, filho. Essa batalha foi no campo das ideias. Não tem espada. Sinto muito se eu te decepcionei, São Miguel Arcanjo não tem espada. Tem gente que acha que vai chegar lá e falar, a primeira coisa que vai fazer no céu é tocar na espada de São Miguel. São Miguel não tem espada. Aquela espada é só para representar o que São Miguel tem. Qual que é a espada do Espírito? Diz Paulo na carta aos Efésios. Escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
que é a palavra de Deus? A verdade. É claro, pelo amor de Deus, a gente canta com a espada desembainhada. A gente pode fazer isso, não tem problema nenhum. Até porque a gente fala para o Espírito Santo, manda fogo, meu Senhor. E ele não vem com a labareda assim. A gente fala elementos físicos, naturais, está tudo bem. Até uma criancinha esses dias falou assim, tio, a gente pede tanta coisa para o Espírito que ele fica confuso. Tem hora que a gente fala para queimar, depois fala para molhar, daqui a pouco fala para soprar. E a criança tem razão, né? Que a gente fala, sopra em nós, daqui a pouco é fogo, não sei de onde. Na verdade, eu falei para ele, não, fião, esses são só exemplos. O Espírito Santo não é fogo, o Espírito Santo não é vento, o Espírito Santo não é que como um fogo, né? Como um vento. É como um vento que passa e não consegue se ver. É como. Não é que o Espírito Santo é o Espírito Santo. Só que como ele é espiritual, a gente então expressa em modos naturais, tá? Agora, não tem a espada, não foi assim, Satanás tem uma espada, e senão a gente vai assistir aquele filme lá, do espaço lá, como é que chama aquilo, do Guerra nas Estrelas, e vai achar que o Espírito Santo tem aquela espada azul, e o diabo que é o, sabe como é que chama lá aquele, Darth Vader lá, né? Ele é o Satanás, e aí, não, é no campo das ideias. Satanás chegou e falou assim, diante dos anjos, não foi diante de Deus. Ele não tem poder para isso e nem tarimba para isso. Ele não tem autoridade para isso. Ele chegou diante dos anjos e disse, por que só ele é Deus? Por que a gente não pode ser Deus tudo igual? Não precisa ele deixar de ser Deus, mas a gente pode ser Deus com ele. Por que ele manda e a gente obedece? É uma ideia. É uma ideia. Olha para o Rodrigão, que olha para o pregador, faz contato visual comigo. Uma ideia. Sabe de onde nasceu o inferno? Da onde surge o inferno? Não foi Deus que criou. O inferno surge de uma ideia. Cuidado com as ideias. Cuidado com as ideias. O inferno surgiu de uma ideia. A ideia de Lúcifer, um anjo servidor da milícia dos querubins, porque os anjos são 9 coros, divididos em 3 milícias. Milícia número 1, 2 e 3. Então, ele, o Lúcifer, era um querubim protetor que, segundo a Bíblia, passeava entre as pedras de fogo de Deus e estava perto do trono de Deus. E ele começou a sentir desejo. Ezequiel fala assim, ele se inflou devido à sua beleza e achava que poderia ser Deus e foi dar ideia para os anjos. Ele conseguiu, segundo a Bíblia, Apocalipse 12, convencer 1/3 dos anjos. 2/3 não se convenceram, 1/3 se convenceu. Então, se o diabo conseguiu convencer, atenção, hein, com muita humildade, se ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos, que são seres iluminados, que já nascem com sabedoria, com poder e pronto, imagina se ele não vai convencer ser humano. Ser humano que a vida inteira fica ouvindo falar de saci pererê, cuca, mula sem cabeça, minotauro, lobisomem. A vida inteira só fica falando essas bobagens, assistindo novela. Gente, eu assisti novela demais na minha vida. Até hoje eu vivo uma desintoxicação. E eu tinha que gravar ainda para minha irmã, que ela trabalhava de noite. Eu tinha que gravar no videocassete para que ela chegasse. E ela falava assim, grava sem propaganda. Aí na hora da propaganda, pausa. Então eu tinha que assistir todas as propagandas. Eu assisti tanta novela na minha vida, tem uma vez que eu fiquei até perturbado. Você cresce só ouvindo isso, aí você cresce só ouvindo falando mal de Deus, só ouvindo da igreja. Nós estávamos aqui um dia, Dom Reduvino era vivo ainda. Dom Reduvino aqui, ó, veio celebrar uma missa de encerramento do retiro, e ele falou assim, com a boca dele, quem estava aqui vai lembrar, ele falou, aqui na Diocese de Dourados, de cada 10 jovens que entram nas universidades, na diocese, de cada 10 jovens que entram na universidade com fé, 7 saem sem fé. Palavras do bispo diocesano. Eu estava aqui, estava ali, cantando ali. Aqui na Diocese de Dourados. De cada 10 jovens que entram na universidade com fé, 7 saem sem fé. Sabe o que é isso? É uma guerra espiritual no campo das ideias. E por que ele sai com um comportamento estranho? Porque adquiriu uma ideia espiritual. Aí, e é uma covardia, né? Imagina você, a minha formação acadêmica, perto de um mestre, de um professor de, academia, de universidade, de um acadêmico, imagina a minha formação
perto de um professor, de um mestre de faculdade. Aí minha filha vai lá, a vida inteira ela ouve falar: Deus te ama, filha. Jesus é bom, viu? Deus abençoe. Vai com Jesus, vai com Deus, Espírito Santo. Aí a minha filha pergunta assim: ô pai, Deus existe? Sim, prova? Eu não sei, mas Deus existe, Deus é bom. Aí eu nunca falo, Aí o pai ensina, filho: ó, Deus é bom, meu filho. Faça, não mexe nada de que ninguém não, viu, filha? Não mexe nada dos outros. Aí ensina você. Aí fala da igreja: a igreja é bom, vai domingo na missa, filha. Vai, levanta. Aí o Jesus, vai encontrar Jesus na Eucaristia. Aí você ensina teu filho tudo. Aí chega na universidade. Aí o covarde, eu estou falando dos que fazem isso. O covarde, que eu já fui falar lá com um já na minha cidade. O covarde, de novo, que eu sou homem pra caramba. O covardão, ele vai lá, pega teu filho com 18, 19 anos, ele não conhece da igreja, ele não conhece de história, ele é um ativista, ele é uma pessoa sem caráter e desonesto, porque ele pega e começa a colocar o seu filho contra a igreja. Verdade ou mentira? Isso aqui não está acontecendo isso, então vocês louvam a Deus, porque lá na diocese, por exemplo, de Franca, o bispo Dom Paulo Belot teve que intervir, reuniu com todos os diretores de universidade e falou: pode parar, vocês estão, qual que é o problema? Porque o cara é tão desonesto que ele fala com o jovem, ele fala: a igreja é isso, a igreja é aquilo, falando tudo, não conhece a igreja, nunca foi católico, não vai na missa, não sabe da história da igreja, aí começa a contaminar os nossos filhos falando sobre a igreja, sobre Deus e sobre as filosofias que negam a Deus. Imagina, o cara fica 4 anos ouvindo isso daquele mesmo professor. Sabe o que é batalha espiritual? É no campo das ideias. Aí ele enche a sua cabeça de uma ideia contra a igreja. Ele enche a tua cabeça numa ideia contrária. Por isso que eles queriam tirar a religião da escola. Verdade ou não? Por isso que eles queriam tirar a cruz da escola. Por isso que eles queriam tirar da escola a aula de fé, a aula de religião. Por isso que eles queriam tirar da escola falar de Deus. Eu tive aula de religião. Alguém teve aqui ou não? Alguém teve? Meu professor chamava Ruth. Ela falava coisa de Deus, coisa de Jesus, da Bíblia, lia a Bíblia para nós. É bom ou não é? Mas tem que tirar, claro. Por quê? Porque a gente não pode deixar essas pessoas ter a ideia de Cristo. Olha o que ele termina aqui na leitura. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. O que é ter o pensamento de Cristo? É ter a verdade. Porque a verdade para nós é uma pessoa. Então nós estamos falando de quebra de maldição na linha espiritual, comportamental. Agora, é claro, aí você vai ver o comportamento dessas pessoas. Desculpa, fala, você é inteligente. Você fala, eu não vou falar não. Qual é o comportamento de uma pessoa temente a Deus? Que teme a Deus? Como é que é? Ela vai respeitar? Sim ou não? Ela vai cuidar das pessoas? Ela vai ter pudor? Ela vai respeitar a mulher do próximo? Ele teme a Deus. Agora, qual que é o comportamento de uma pessoa que não teme a Deus? Não tem temor nenhum. Ela não tem temor a Deus. Herodes cortou a cabeça de João Batista? Você acha que uma pessoa que não teme a Deus vai deixar de cortar a cabeça de um profeta? Não. Cortou, Posso falar ou não? Posso? Mesmo que você me rotular como exagerado agora, eu não tenho problema nenhum. Porque eu não sou o que você pensa, eu sou o que eu sou. E eu sei quem eu sou. Mas Herodes cortou a cabeça de João Batista por causa de uma música e de uma dança. Não sei se você já percebeu. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Ele ouviu uma música, está escrito na Bíblia isso. Ele ouviu uma música e viu uma mulher dançar. Em nome disso, ele cortou a cabeça de um profeta. Você imagina uma pessoa que fica o dia inteiro ouvindo assim, e tá, que baixa e gacha e bem, e tá, esfregue, e então, esfregue, roça e pá, e pá. Aí as pessoas chegam na gente e falam assim: meu filho está surtando. Ele não dorme, ele quebrou tudo dentro de casa. Mas é evidente, o que ele está escutando? E roça e vem, e pega, e traga, e tá, e arrega, e regaça, tá. Sabe o que São João Crisóstomo fala? Quem tem entendimento, escuta, porque eu tenho que pregar o tema, né? Eu tenho que pregar, me deram o tema, eu tenho que falar, eu não sou covarde nem omisso. Então, São João Crisóstomo fala assim: os nossos filhos são como uma cidade. Tem 5 rodovias que dá acesso à cidade, ao coração deles. Visão, audição, tato, olfato e paladar. As rodovias principais, que dão acesso a todas as outras, é essa e essa. E é por aí que os inimigos entram na cidade. E não entram para passear. Eles entram para ocupar. Eles entram como não quer nada. Estava falando para o Carlos esses dias, que lá nos Estados Unidos tem uma cidade chamada Framingham.
Framingham fica no estado de Massachusetts, no norte dos Estados Unidos. Os brasileiros chegaram lá e falaram, não, nós só veio passear. Os brasileiros, portugueses. Aí eles foi ficando. Daqui a pouco eles começaram a ter filhos, os filhos que nascem lá são americanos. Agora os americanos saíram da cidade, abandonou, não tem americano mais na cidade. Só português, brasileiro e hispano. E agora o prefeito, os vereadores, tudo brasileiro. É assim. É assim. Aí você fala, nossa, Rodrigo, você está comparando o diabo com os brasileiros. Não, é só para você saber que se o ser humano é assim, você imagina o diabo. Ele quer chegar e quer ocupar. Ele quer comandar, ele quer ser o governador da sua mente. Sim ou não? Gente, a coisa mais poderosa do mundo é o nome de Jesus. É ou não é? Existe coisa mais poderosa que o sangue de Jesus? Então, se eu disser para uma pessoa que está endemoniada, vai embora, demônio, em nome de Jesus, ele tem que ir. Mas o problema não é ele ir embora. O problema é ele voltar. Que às vezes ele vem, a Bíblia diz isso, né? Para quem não sabe, Lucas capítulo 11. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugar errante. Ele vai tentar buscar um lugar para entrar. Quando ele não encontra, ele volta ali. Se ele encontra aquela casa vazia e adornada, ele volta 7 vezes piores. Porque na verdade o que ele quer é governar. Sair, ele sai. Ele quer governar, ele quer mandar nos pensamentos, nos sentimentos. Eu vou fazer uma pergunta aqui, você não precisa levantar a mão e nem responder para os outros, que isso é uma coisa mais pessoal. Mas você já teve guerras espirituais terríveis, lembra quando você tinha que falar uma coisa, ou brigar com alguém, e aí o Senhor falou para você assim, não briga não, é tua esposa, não fala isso, você vai magoar ela. E por outro lado vinha alguma coisa mais forte dizendo assim, fala que você não é bobo, se você não falar, a gente até ilustra isso nos filmes ou nos desenhos, como se fosse um anjinho e um diabinho. Não tem um anjinho e um diabinho na sua cabeça, tem ideias fixadas. E nesse momento está havendo uma batalha espiritual no campo das ideias. E quando Satanás disse assim, por que nós não podemos ser Deus? Um anjo, arcanjo, chamado Miguel, no 8º coro dos anjos, lá embaixo gritou assim, quem como Deus? E 2/3 dos anjos, olha, até arrepia, gritou, ninguém como Deus. E aí começou a guerra. A guerra foi assim. O combate foi esse. 1/3 acreditou na ideia do diabo. 1/3. Ele arrastou 1/3 dos anjos do céu com ele. É o que diz a Bíblia. Está lá. O número. A gente não sabe quanto, a gente sabe que é 1/3. Mas 2/3 seguiram a ideia, a verdade de São Miguel Arcanjo. Amém? Isso é uma luta no campo das ideias. E você sabe o que é uma luta no campo das ideias. Você sabe. Alguém já falou para você um bom conselho? Sim ou não? Mas alguém já falou para você um mau conselho. Talvez você um dia falou assim para alguém assim, nossa, eu vou doar meu dinheiro para a igreja. E alguém falou, que bonito, doa mesmo, olha, Deus te abençoe, que bacana, você vai dar seu dízimo. Ou talvez veio uma ideia falando assim, você é bobo, vai dar seu dinheiro para um padre, você não sabe nem o que o cara vai fazer, não sabe nem o que o cara vai falar. Sempre vai ser no campo das ideias. Final de semana tem retiro aqui, sim ou não? Pode saber que vai chegar o convite para você, no WhatsApp, no cartaz. Final de semana tem retiro. Mas vai chegar outra ideia. O mundo sempre tem outra ideia. Uma ideia é uma ideia. Daí vêm as ideologias. Eu vou falar uma coisa para vocês, não se sintam chateados comigo não. Eu estou aqui para pregar a verdade para você hoje. Mas se você ficar chateado também, eu vou compreender. Queria dizer para os pais da minha idade, eu tenho 50 anos de idade, então, vocês que são mais ou menos da minha idade, um pouco menos, um pouco mais, às vezes a gente fala assim, nossa, que geração perversa é essa, o povo está perdido. De coração, os nossos filhos, eles não são nem metade do que nós fizemos, que nós aprontamos para caramba. Pode perguntar para o meu filho ou para a minha filha, se ela fez imoralmente as coisas que eu fiz. As coisas... Tira pelos filhos de vocês. Nós plantamos nessa vida. Nossos vô, então, nossos vô regaçaram. Nossos filhos são muito melhores do que nós moralmente. Muito melhores. Eles são mais direitinho, mais... Sabe qual é o problema dos nossos filhos? Essas músicas que eles ouvem, estou falando para você. Os nossos filhos não são tão imorais como... Quando eu falo nossos, eu não estou falando de uma pessoa, estou falando de geração. E isso é estatística. Isso que eu estou falando aqui não é nem tem a ver com igreja, isso tem a ver com estatística social. Isso é sociologia. A geração passada foi mais perversa que essa. Essa é a verdade.
Sabe qual é o problema dessa geração nova? E eu não estou falando do seu filho, porque às vezes você vai ficar chateado. Estou falando de uma geração, pode ser que o seu filho seja uma exceção. Não é a imoralidade nem a perversidade. Sabe qual é? Eles são uma geração fraca. Eles são fracos. Emocionalmente fracos. E sabe por que eles estão emocionalmente fracos? Porque eles estão espiritualmente fracos. Eu fui atender uma menina que, 15 anos de idade, ela tentou se matar 2 vezes já. Aí eu fui visitar ela, e na hora que eu estava visitando, fui fazendo umas perguntas para ela, eu falei assim, filha, quantos amigos você conhece que se matou? Ela falou assim, bom, entre os virtuais e os presenciais, uns 15. Quantos anos você tem? 15 anos. Você conhece 15 amigos que se matou? Sim. Você que é mais ou menos da minha faixa aí. Quando você tinha 15 anos, quantos amigos você conhecia que se matou? Nenhum? Para você ver que a nossa geração talvez foi mais imoral, perversa, às vezes fazia mais, aprontava mais. Né? E quando eu falo imoral, gente, não é só a questão sexual, não, viu? Não é só isso, não. Porque às vezes a gente fala, pensa em imoral, imoral também é pegar o que é dos outros. Imoral também é você jogar uma bomba no carro, debaixo do cara, uma bomba. Imoral é você pegar um gato e meter um monte de traque no rabo dele e acender para ver ele pular. Imoral é subir lá no coisa da vizinha para pegar a pipa e cair na cozinha dela e arrebentar com tudo. É porque fala imoral, já pensa logo em pecado sexual. Não. Imoral é você combinar com seu amigo para falar para tua mãe que vocês mataram a aula. Eu tenho 3 filhos que estão na escola. Eles nem sabem o que é matar a aula, nem sabem. Pular muro, colar na prova, eles não sabem o que é isso. Você já matou a aula já? É porque fala imoral, pensa logo em pornografia. Não, é imoral colar. Colar é imoral. E eu nem vou perguntar aqui, levanta o braço, que vai ser um negócio terrível. Mas matar a aula é imoral. Xingar os outros, imagina. Nós xingava as pessoas. Nós via um cara magro, nós falava lá, bambu de... Via um cara de óculos, falava lá os 4 zóio. Começa a xingar. Nós humilhava as pessoas. Eu lembro uma menina que uma vez, nós fez ela fazer xixi da calça, tanta raiva. Nós chamava ela de Olívia Palito. Nós falava, o vento vai levar você. Nós ficava atazanando até... Nós atazanava as pessoas. Verdade ou não? Quanto gato que eu já matei nessa vida, dando um bolinho de carne envenenado. Se o Ibama achar vai prender na hora. Os nossos filhos não fazem o que a gente fazia. Mas os nossos filhos percebem que faz parte de uma geração fraca, de ideia fraca. Tanto é que na época de escola, eu lembro bem, eu sempre gostei muito de estudar. Então, a época de escola minha, eu lembro as teorias que tinha. Por exemplo, a teoria das origens. Aí você tinha aquelas teorias muito bem boladas, organizadas, estruturadas, pensadas. Teoria das origens que negava muitas vezes e que nega ainda a origem de Deus. Mas eram teorias, meu Deus. Aí hoje em dia, sabe qual que é a teoria que eles têm que debater? Ideologia de gênero. Desculpa, gente, eu falo para os meus filhos, nossa, mas na nossa época nós tínhamos que estudar a ideologia das origens. Era um negócio muito difícil de refutar, porque o cara vinha com uma ideia, uma tese sensacional, e você chegava em casa e falava, mamãe, eu vim do macaco. Extraordinário. Agora, sabe o que os caras estudam na escola? Ideologia de gênero. Aí o cara quer casar com a árvore. Ou isso não tem fundamento nenhum biológico, científico, não tem fundamento nenhum filosófico. Isso é uma vergonha. E os nossos filhos ouvem aquilo e ficam assim. Aí chega em casa e fala, mãe, acho que eu sou uma borboleta. Por favor, arruma um serviço, cara. Isso não tem fundamento mental, intelectual nenhum. Me dá até um certo tipo de revolta. Porque é uma geração fraca que parece que não pensa. Você precisa entender que você é espiritual. Você precisa entender que você tem intelecto. O intelecto não é nada de matéria. O intelecto é espírito. O pensar é espiritual. E a igreja, na sua catequese, nos ensina que a sede da alma é o pensamento, não é o sentimento. Repete comigo. Bíblia e igreja, hein? Doutrina e teologia. Fala, a sede da alma é o pensamento. O que é sede, gente? Sede é
É o comando, é o mais importante. É da onde vem a sede da fazenda. A sede é o pensamento, mas hoje em dia, qual que é a sede dos nossos filhos? Sentimento, é tudo que eu sinto, é sentimento, é florar, sentimento. O sentimento virou, nós estamos no império dos sentimentos, e isso espiritualmente é muita defasagem, e isso é muito perigoso, porque parece que tudo que a pessoa sente, até o pecado virou sentimento. Eu não sinto que é errado, eu não sinto que é pecado. Então, no campo das ideias, falava uma coisa para vocês, no campo das ideias, a espiritualidade precisa ser libertada. E o que é espiritualidade? É a vida espiritual em ação. Falando tudo isso que eu falei para você, não pense você que a batalha espiritual é com espada, é com pau, é com R15, não. A guerra espiritual é no campo das ideias. E o mundo sempre vai te dar uma ideia. E o mundo sempre vai te dar uma ideia contrária à verdade. Eu tenho uma coisa para dizer para você de Santo Tomás de Aquino. Quem tem a verdade não precisa de ideia, porque a verdade ela já está estipulada. E para nós que somos cristãos, quem é a verdade? É uma filosofia? Quem disse a verdade? Não, a verdade para nós não é um pensamento, uma filosofia, uma ideia, opinião. A verdade é uma pessoa. Ela se chama Jesus de Nazaré. Ele foi lá e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem diz para nós que somos cristãos é Jesus. Para nós que somos cristãos, não estou falando de outra religião, respeito. Eu já viajei 37 países, eu conheço muitas religiões, eu já ouvi, já li, já estudei. Então, todo respeito a qualquer outra religião, mas quem é de Jesus, quem é católico, para nós a verdade é Jesus, é Ele que estipula. Não sou eu, não é o Papa, não é o padre, não é o bispo, não é o leigo, não é o fundador, não é o tecladista. É Jesus, é Ele que estipula a verdade. Então eu vou me render à verdade. Nós temos o pensamento de Cristo. Por exemplo, a verdade sobre o céu. O céu é uma verdade? É, a verdade sobre a essência humana. Nós somos espirituais, que moramos num corpo. Nós somos essencialmente espirituais. Só que você me desculpa, linkando com o que eu falei ontem, lembra que eu falei da videira verdadeira? Nós vamos dar o fruto, que é o comportamento, né? Tudo que eu estou pregando hoje tem a ver com o que eu preguei ontem. Se você fazer a comparação aí, a ligação. Então, o fruto da videira é o comportamento. Mas a videira é Cristo, a verdade. E eu estou ligado na verdade. Então, meu comportamento vai ser diferente. Quem aqui estudou as civilizações dos bárbaros, por exemplo? Meu Deus do céu. Eu vou lá levo o povo para a Terra Santa, levo o povo para a Itália, vou explicando o trabalho que a igreja teve de civilizar os bárbaros. Os bárbaros que faziam coisas bárbaras mesmo. Barbárie veio daí, né? Então, você imagina o que é civilizar essas pessoas. E como civilizavam? Com o evangelho. Porque quando você deixa a palavra de Deus entrar no seu coração, seu comportamento é outro. O que Jesus falou? Vocês ouviram dizer: ame os vossos amigos, e vocês vão poder odiar os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e perdoai-os, e ore por eles. É o evangelho. Perdoa 70 vezes? É o evangelho. Isso é verdade. Então, quando você vive a verdade, o seu comportamento é diferente. O seu comportamento é diferente. Eu vou fazer uma pergunta sabendo qual é a resposta. Você já teve que perdoar alguém? Claro que sim, nessa vida. Quantas vezes? Você já teve que perdoar alguém. E se você não tem Jesus, não tem temor a Deus, se você não tem o evangelho, seu comportamento vai ser outro. Verdade ou mentira? Mas se você tem Jesus, tem o evangelho, tem o Espírito Santo, por mais que você esteja machucado, por mais que você esteja ferido, por mais que você esteja massacrado, você vai perdoar, porque o comportamento vai seguir a verdade. Então eu nem me preocupo com o sentimento. Quando minha esposa morreu, minha mãe ficou muito abalada. E ela nem conseguiu vir no velório. Mas eu entendi, porque minha mãe emocionalmente, quem conhece a minha história aqui sabe disso, minha mãe sempre foi muito doente emocionalmente. Mas o meu pai não vir, eu não consegui aceitar. Eu fiquei muito machucado. E não é para menos, porque minha esposa acabou de morrer, e o meu pai não vem no velório da minha esposa porque ele tem coisa para fazer. O que vocês acham? Você acha que um pai tem que deixar tudo para estar no velório do lado do filho naquele momento? Sim ou não? Lógico. Essa é a resposta. Lógico. Mas meu pai não veio. Tudo bem que ele não podia chegar naquele momento, mas daria tempo de pegar um avião, chegar ali, né? E aí você fica machucado, sim ou não? E está tudo bem, pode ficar machucado, não tem nenhum problema. Você tem o direito de ficar machucado. Só qual vai ser o comportamento? Eu vou me vingar do meu pai? Qual vai ser o comportamento? O comportamento acompanha o espírito.
Se o meu espírito é tocado pela verdade, meu comportamento vai acompanhar. Então eu vou perdoar o meu pai, mas que eu esteja com o espírito machucado. Então eu não vou seguir meus sentimentos, eu vou seguir meu pensamento. É ele a sede da minha alma. Está percebendo? Você tem 5 gavetas dentro de você. Repete com o Rodrigão: pensamento, sentimento, vontade, lembrança e consciência. Olha, se você não consegue perdoar uma pessoa porque você tem lembranças amargas, porque você tem sentimentos ruins, porque você não tem vontade, perdoa porque você tem consciência, você tem sabedoria, você tem pensamento. Então eu te perdoo com a minha consciência. Você não tem meus sentimentos, mas você tem minha compreensão. Você tem a minha mente. Então eu ajo pela minha mente. Então você imagina que eu estou 39 dias fora de casa, né? Você que está nos assistindo também, eu estou 39 dias fora de casa. E aí eu tenho minhas fisiologias acontecendo. Eu sou um ser humano, eu sou um homem, eu sou um macho, eu sou um ser humano, eu tenho reações. Então, se eu tenho necessidades físicas, fisiológicas, sexuais, eu vou agir com os meus desejos, meus impulsos, minhas vontades? Não, eu ajo com a minha consciência. Eu sou casado, sou esposo da Adriana e eu não vou trair ela, porque o meu conceito de verdade é que Deus disse para mim ser fiel a ela. Então eu não ajo de acordo com os meus desejos. Mas os desejos podem acontecer tranquilamente, não há problema. Até porque se você falar assim, Deus, mata meu desejo, aí vai ficar estranho. Aí você vai perder o desejo também pela sua mulher. Então você percebe que o problema não está aí? O problema é você saber organizar a sua vida. São 5 gavetas. Quando você vai arrumar uma gaveta, você abre as 5 de uma vez? Não, você abre uma de cada vez. A primeira gaveta chama pensamento, consciência. Abre ela. Eu tenho consciência que eu sou casado. Eu tenho consciência que eu sou da Adriana. Eu tenho consciência que eu uso aliança. Eu tenho consciência que eu tenho filhos. Eu tenho consciência que eu sou um pregador. Eu sou fundador de comunidade. Ou poderia ser padre, ou poderia ser o que for, dono de uma empresa. Eu estou falando aqui do meu caso, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso. Entendeu como é? A religião prende. Não. Ela guia mesmo. Não é prender, não. Ela me guia. Por que eles querem tirar a religião do mundo? Para a debandagem se instalar. É verdade ou não é? Debandagem. É isso que eles querem. É debandagem. E não vem falar que não é não, porque é. Duvido que alguém aqui conhece o mundo que nem eu de viajar, vai para lá para cima. A turma quer debandagem. É isso que eles querem. Eles não querem liberdade, eles não querem ser respeitados, não querem nada disso. A turma quer debandagem. E para nós que somos cristãos vai ficando cada vez mais difícil. Porque as ideias, o campo das ideias, mas lembra que nós somos a maioria, né? Você sabe que no céu, 2/3 ficaram com São Miguel e 1/3 foi com Satanás. Então nós somos a maioria. Por isso que Eliseu falou para Giese quando o exército da Síria cercou a casa dele, Eliseu falou assim: os que estão conosco são mais numerosos os que estão com ele. Amém? Viu? Nós somos mais numerosos. Os que estão conosco são mais numerosos os que estão contra nós. Aí Giese fala assim, mas não estou vendo ninguém, só está nós dois aqui. Aí ele fala assim, abre, Senhor, os olhos do teu servo. Imagina, porque era servo, você imagina se não... Isso é porque o cara era servo. Vai vendo os tipos do servo. Aí Giese abre os olhos espirituais e vê carruagens de fogo, cavalaria, anjos, arcanjos, e vê os tronos falando, nossa, quanta gente, grande, forte. E aí ele vê São Miguel Arcanjo. Meu Deus. Acho que ele falou assim, onde é que você estava que eu não vi os 6? A gente sempre esteve aqui. Sempre. Você nunca está sozinho. Os anjos nos rodeiam, Nossa Senhora nos acode, São Miguel Arcanjo com a sua espada poderosa, né? Não tem problema. Tem gente que está agora e fala assim, vai chegar em casa e fala assim, vou tirar a espada da imagem. Por favor, entenda o que eu queria dizer. São Miguel com a sua espada fora da bainha está protegendo você. Amém? O que eu quis dizer é para você não achar que tem uma espada de ferro, uma espada da Guerra das Estrelas, iluminada. Não, é a palavra de Deus. São Miguel tem a palavra. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Na hora que você desanimar e alguém vir um pensamento, uma ideia assim, talvez não seja nem o diabo que vai colocar a ideia na sua cabeça, porque talvez ele nem vai ter acesso à sua cabeça, mas às vezes as suas próprias fraquezas, e vai dizer para você, desiste, abandona, e você vai ter que gritar, quem como Deus? Ninguém como Deus. E quando alguém te humilhar, te perseguir,
Esses dias uma pessoa falou assim para mim: Rodrigão, você não precisa disso. Você é o Rodrigão, cara. Agora você tem que ir lá, se humilhar para a pessoa, pedir autorização. Você não precisa disso. Eu falei: não, mas eu vou, é com muito carinho. Eu vou. Qual o problema? Não tem nenhum problema. Se humilhar faz parte. Está vendo que às vezes a pessoa é da igreja, está dando uma ideia errada para nós? Está dando uma ideia errada. Quantas vezes nesses 30 anos de comunidade, talvez falaram mal da comunidade, ou falaram que nem era, às vezes falaram que nem conhecia, porque as pessoas são assim, né? Elas nem conhecem, vai falando, vai rotulando a gente. E mesmo que fosse verdade, não era nem para falar, não era para você ir lá exortar, né? Aí a pessoa chega e fala assim: eu vou parar, estou triste, não tenho condição. E o inimigo quer que você desista. E a ideia de desistir é cada dia mais forte. E aí você vai ter que gritar: quem como Deus? Ninguém como Deus. É no campo das ideias, sempre. Sempre. Sempre assim. Imagina, eu voltando para casa depois de um tempo de missão, estou lá no avião, né, na janela, um voo comercial de uma capital para outra. Estou indo embora para casa, no começo do voo. Então depois ia pegar outro voo para Marília, né? De uma capital para outra, eu fui ali no avião, aquele voo comercial, 3 bancos aqui, corredor no meio. Eu estou lá no banco do avião aqui da janela, eu no banco da janela, o meio sem ninguém, e aqui no corredor um homem sentou. Eu já estava pondo meu cinto, posicionado, né? Estava ali tranquilo, sossegado, voltando para casa feliz, missão cumprida. Chegou um homem de terno, bonito, um cara apresentável, assim. Aí me cumprimentou: boa noite, tudo bem? Voltando para casa, sim, tudo bem, tá, cansado, calor, aquela conversa de avião. Daqui a pouco passa a aeromoça, o cara faz assim. Aí a aeromoça passou para lá, aí ele veio em mim aqui, ó. E não era o Satanás. Não, era um homem de terno. Ele foi lá em mim, ó, passou pelo banco aqui, foi lá em mim e falou: mas gostosa, né? Falou: não tem uma que é feia. Aí ele olhou e falou assim: o que você acha? Na hora eu falei: Jesus, obrigado por o Senhor ter colocado eu aqui nesse assento. Poxa vida, eu quieto no meu canto. O duro é que se você não fala nada, o cara vai falar: esse aqui não gosta do produto. Se você fala também, você não pode ser agressivo com a pessoa, indelicado e puritano. Aí o que eu fiz? Sabiamente olhei no dedo esquerdo dele, tinha uma aliança. Aí eu peguei e falei para ele assim: senta tranquilo. Eu falei: aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Eu falei assim: o senhor é casado? Ele falou: sim. Eu falei: que vergonha, não? No campo das ideias, batalha espiritual, sim ou não? Sim ou não? Mas cara, era um moço, era bonita, era. Mas campo das ideias. Aqui, ó. Se eu dou trela para ele, poderia acontecer um desastre. Sim ou não? Falei: que vergonha. Aí ele olhou para mim, ele fez assim com a cabeça, ó. Falou: você é padre? Acho que ele viu. Aí ele pegou minha mão, desse jeito aqui, ó. Pegou minha mão, beijou, deixei beijar. Falei: beija, desgraçado. Beijou minha mão aqui. Aí falou: o senhor me desculpa, padre. Não pode, né? Aí ele fez assim, ó: me perdoa. Eu deixei ele sofrer um pouco. Passou uns... É meu amigo até hoje. Eu falei assim: não sou padre, não. Mas eu sou missionário. Mas tudo aqui, só nós dois aqui, ó. Aqui, conversa de... Aqui, ó. No campo das ideias. 1/3 para lá, 2/3 para cá. Eu falei assim para ele: eu não sou padre, mas não pode. Ele falou: não pode. Não pode. Porque nós temos nossas mulheres, né? Pois é. Eu falei para ele assim: você já falou para tua mulher isso? Ele falou: não. Eu falei: tem que falar. Então eu não sou padre, mas vou te dar uma penitência. Ele falou: é? Eu falei: você vai chegar em casa, não tira o terno não. Pede para tua esposa vir trazer um copo d'água para você. A hora que ela passar, você fala para ela: passa para ela. A hora que ela passar, aí você fala assim: mulherão, porque aí você pode. Ele falou: é verdade. E ficou constrangidíssimo. Ele falou assim: mas que... A hora que ele falou para mim:
Que azar meu, hein? Vim sentar do lado. Eu falei, ô sorte, né, irmão? Porque você sentou do lado do 2/3. Cuidado que tem um outro lado do 1/3. Pensou se você sentasse do lado do 1/3? Talvez dali o negócio ia... Ah, não, não ia não. Você está achando? As pessoas são assim? Eu vou contar para você uma coisa, é que as pessoas, na verdade, assim, ó, eu só perco para padre, porque os padres ouvem confissão, eu não, né? Mas eu já vi história assim, ó, vou para a feira, tal, lá em São Paulo. Chegou na feira, tá aqui tomando um cafezinho lá no stand do café, aí chegou outro cara e falou, posso pôr um café aqui que não tem lugar? Pode. Dali, os dois foram para o motel. Casado. E olha essa história então, essa aqui é pior, ó. A moça falou assim, no Uber, chorando. O senhor sabe onde fica isso aqui? Sei, eu sei onde é. Por que o senhor está chorando? Não, porque me falaram que meu marido está lá me traindo nessa mulher. Aí o Uber começou a chorar e falou assim, minha mulher me trai também. Dali os dois, o Uber com a mulher, sem se conhecer, foi para o motel. Você acha que não acontece? É o campo das ideias, é complicado. E por que o comportamento ele fale? Porque a vida espiritual está desligada. E o comportamento vence. Você não usa a consciência. Você não luta. Você não se posiciona. Eu falei ontem, lembra? É posicionamento. A gente perdeu para a Alemanha de 7-1, não é porque a gente é ruim, não. Não é verdade que a gente é ruim, é mentira. Nós somos bons, mas se posicionou errado. Faltou vontade. A técnica estava errada. O quarto zagueiro estava do lado errado. O lateral correu errado. Estava se posicionando errado. E aí o outro time vem porque tem um adversário do outro lado. Pode até ser menor que nós, é 1/3, mas se você está desorganizado, você vai perder. Fé é posicionamento. Quem tiver ouvidos que ouça. Eu me posiciono. Sem precisar falar com o megafone. É posicionamento. Amém? Eu me posicionei. E posso falar uma coisa para você? O cara ficou meu amigo. É meu amigo. Trocamos ideia. Ele falou, cara, obrigado, viu? Você sentado do meu lado. Eu falei, não, eu não sentei do seu lado. Eu comprei a passagem e me deram esse banco. Agora, você é uma pessoa do bem. Se a gente não tem fé, é o que está escrito em São Tiago, capítulo 3. Desculpa, capítulo 1. O homem irresoluto, irresolvido, que não se resolveu, ele é como alguém que é levado pela maré. Olha que coisa. Lá em São Paulo, nosso litoral fica em Santos, né? Mais ou menos 500 quilômetros de Marília, mais ou menos, 500 e pouco, assim. Não, mas tudo bem, vamos 500 quilômetros. Aí, o Santos fica lá, né? Da minha cidade. Quando a gente vai a Santos, a minha mãe levava a gente, e ela falava assim, ó, a mamãe não vai ficar na praia, porque ela não gostava de sol. Então ela falava assim, vocês ficam aqui e olha a barraca do pastel ali, barraca do Zé. Vocês olham a barraca do Zé e a mamãe está aqui sentada na barraca do Zé. Aí a gente ficava brincando, e toda hora, barraca do Zé. E ali a onda vinha, e tá, parecendo um besta também, né? Rapaz, quando nós parava de olhar para a barraca do Zé, não sei se já aconteceu isso com você, a hora que você ia ver, aí você olhava para trás, barraca do Zé, você não via mais a barraca do Zé. Ficou lá atrás. Aí começa a dar um desespero, porque você perdeu o contato com a barraca do Zé. A barraca do Zé era a nossa referência para não se perder, mas a amarela vai te levando, vai ou não vai? Sem você perceber. Ela vai, você vai brincando, você vai estar gostoso, aí vai, você vai se envolvendo no sol, a criança vai brincando. A hora que você vê a barraca do Zé, sumiu. Você não pode perder a referência da verdade. E sabe onde está a verdade? É no grupo de oração que você vai, na missa que você vai todo dia, na Eucaristia. Você vai na missa igual hoje, foi na missa, ouviu a palavra, é referência. Aí você vai no grupo, você lê a Bíblia, você reza o terço, primeiro mistério gozoso, anunciação do anjo Gabriel a Maria. Aí você tem referência, entendeu ou não? Agora, você nunca reza, irmão, nunca reza? Pelo amor de Deus, pelo amor, você me desculpa, irmão. São Bento, que foi o grande pai da vida espiritual, a vida de espiritualidade, o pai, né? O pai, a gente chama ele, São Bento é aquele que a gente chama de pai, o pai da vida monástica, o pai embora ele não seja o primeiro, né? Então você teve Santo Antão,
que morreu com mais de 100 anos. Mas São Bento foi o pai das regras espirituais, o pai da vida espiritual, da espiritualidade. São Bento falava assim, o homem que não reza vira bicho, ele vira monstro. O homem que não reza, ele se esgota. Então é claro que a gente não vai conseguir ter o comportamento adequado se a gente não for uma pessoa espiritual. E eu estou falando isso com você com muita tranquilidade. Eu falei para você que hoje a nossa oração, a grande quebra de maldição ia acontecer no entendimento. Se você hoje, sentado aí, ouvindo a pregação, diante da palavra, for humilde, virar a chavinha e falar, eu tenho que ser uma mulher espiritual, eu tenho que ser um homem espiritual, tua vida nunca mais vai ser a mesma. Veja que bonito, né? Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Para ele são loucuras. Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se deve ponderar. Ao contrário, o homem espiritual julga todas as coisas e não é julgado por ninguém, porque a vida dele procede do Espírito. Então tem a vida natural e a sobrenatural, tem a vida só da terra e tem a vida do alto. O que Jesus falou mesmo? Sede simples como as pombas e astuto como a serpente. Serpente vive como? Na terra. E as pombas? No céu. Então no que diz respeito à espiritualidade, voa. No que se diz respeito às coisas da terra, seja esperto, porque senão eles te pisam. Astuto como a serpente, por quê? A serpente fica marcando, ela aparece em qualquer lugar? Não, ela fica escondida. Ela se esconde, ela se protege, sim ou não? Então, astuto como a serpente. Não fica, se a serpente ficar marcando ali, nós pisa na cabeça dela, sim ou não? E essa serpente que Jesus está falando não tem nada a ver com a serpente de Satanás lá do. Ele está falando da cobra mesmo, ele está falando do bicho. Ele está falando de dois bichos. A serpente ela se esconde, ela tem toca, ela tem buraco, ela não fica marcando. Tanto que a hora que ela aparece, alguém pega ela. Ela não tem perna, ela não corre. Jesus falou, no que se diz respeito à terra, se protege, se esconde, vive uma vida modesta. No que se diz respeito ao céu, como a pomba, né? Simples como as pombas, astuto como a serpente. Então, veja que Jesus está falando de um movimento, é movimento. É bonito que hoje nós estamos aqui para rezar, e nós vamos fazer isso já, para que Deus quebre as maldições da ignorância, que Deus quebre as ideologias, as ideias. Essas ideias que têm invadido as escolas, invadido as faculdades, uma ideia contra Deus, uma ideia de ateísmo. Eu falava hoje para o Carlos e para o irmãozinho lá do podcast, eu esqueci o nome dele agora, entendeu? Quem? O Fábio, Então eu estava falando para eles, né? Sobre a questão da Grécia. Eu estive na Grécia há pouco tempo, 98% da população da Grécia hoje é católica ortodoxa. É um povo católico, que foi já o povo panteísta, que foi um povo idólatra. Tudo na Grécia era Deus. Um grande filósofo um dia tem mais deuses na Grécia do que gente. Tudo era Deus. E essa cultura panteísta, essa cultura pagã, essa cultura toda sensual, essa cultura do paganismo, essa cultura da idolatria, infernizou o mundo, infernizou o Egito, o grande Egito. Não se esqueça que a cultura e a língua grega foi do Império Romano. O Império Romano, em todo o seu poder, se dobrou à cultura grega. Então ela influenciou todo o ocidente do mundo. Paulo foi lá pregar. Paulo apóstolo, Deus levantou ele. O Paulo, nossa, o Paulo é demais, né? Porque o Paulo começou a ir lá na Grécia. Ele foi em Corinto, ele foi em Éfeso, ele foi em Filipe, ele foi em Colosso, ele foi em Tessalônica, ele foi em Gálatas, ele foi nessa cidade toda, na Galácia. Ele foi na Galácia, ele foi lá, ele foi na Roma, e ele foi pregando. Ele queria ser preso porque ele queria pregar para a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda mais respeitável da época. Ele falou, quem que vai um dia me ouvir? E ele, como prisioneiro, tinha contato com a guarda pretoriana. Então ele pregou para a guarda pretoriana, a guarda mais respeitada que existia na época, as Forças Armadas dos Estados Unidos, como se fosse assim. Então Paulo pregou, ele falou a palavra. E hoje aquela cultura que se chamava grande sabedoria, os filósofos da Grécia, sabe como que ela é chamada? De mitologia. É mito. Mito é uma coisa que não é verdade. A Grécia que dobravam as nações, hoje é chamada de mito. Sabe como que ela foi reduzida a mito? Porque Paulo pregou a verdade. A verdade do Evangelho converteu aquelas pessoas. E a Grécia se dobrou à verdade. A Grécia, dona do conhecimento, do saber, dos filósofos, se dobrou à verdade de Cristo. Interessante, né? Agora você começa a perceber o quanto que aquelas pessoas evoluíram, entendendo que aquilo que eles acreditavam tanto era mito, e que agora existe uma verdade que é uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Viu como a guerra se vence? Com o Evangelho sendo acolhido no coração. É no campo das ideias.
O mundo vai falar para você trair tua família, abandonar tua casa, abandonar teu casamento. O mundo vai falar para você esquecer. O mundo vai falar para você não rezar. O mundo vai falar para você que você está cansado. O mundo vai falar que você é exagerado. O mundo vai falar que você, tá demais, tanto vai na igreja, que tanto reza. O mundo vai falar com você que não vale a pena. O mundo vai falar para você, não aguenta desaforo, não vale a pena. Vai para lá, o povo não quer nada com nada. E você vai estar ali. E você vai ficar ali. Eu me lembro que um dia, eu cheguei numa igreja, né? E o cara falou assim, Rodrigão, eu posso te falar uma coisa? Lá na minha Marília, na cidade. Pode. Quantos anos você canta? Eu vou contar aqui tranquilo, tá, para vocês. Não é nada de fofoca e nada de ser aberto. Eu já falei isso em outras pregações. Isso aconteceu lá em Marília. Quantos anos você canta? Na época, sei lá, 15 anos talvez. Já 15 anos. Você é cantor católico? Sou. Por que lá na sua paróquia seu padre nunca pegou o seu CD e falou, compra um CD do rapaz aqui para ajudar ele? Eu falei, não, porque ele não quer, ué. Mas por que a igreja nunca te apoiou? Cara, sabe o que eu faço uma coisa para você? Sai dessa vida, rapaz. Mete um chapéu na cabeça. Põe uma bota e um cinto. Sabe o que eu vejo você? Um Sérgio Reis. Falou para mim. Falou, rapaz, você daria um Sérgio Reis perfeito. Falou que essa voz que você tem, rapaz, o padre não ergue o CD na missa, ele não fala, compra um CD desse cachorro para ajudar ele. Falei, e daí? O padre não é vendedor, a igreja também não é loja. Ele não se formou padre para anunciar CD, não tem nenhum problema. Não, mas ele deveria ajudar você canta nas missas, você canta lá. Não, mas eu não fiz. Não sou cantor católico para vender CD, não. Tá vendo o campo das ideias? Sim ou não? Aí eu resolvi ficar do lado dos 2/3, sabe? É porque o povo quer pôr na nossa cabeça que nós estamos tomando sempre prejuízo. Se você não é homem espiritual, você começa a acreditar nisso, sim ou não? Aí você começa a fazer conta, é mesmo, né? O padre bem que podia falar, né? Falou, puxa vida, compra um CD desse rapaz aí para ajudar ele, para comprar fralda para a menina dele. Mas o inimigo é astuto, fala a verdade. Ele é asqueroso, né? Ele quer que você perca a essência. Ele quer que você perca a motivação. Ele quer que você perca o propósito. Porque eu canto não é para vender CD. Eu canto é para que as pessoas encontrem a Jesus. Para que elas conheçam a verdade. Para quando elas rezarem, elas possam se encontrar com o céu. Eu canto para trazer o céu até você. Para isso que eu canto. Aí quando o diabo quer mudar o propósito, ele começa a colocar uma ideia na sua cabeça. E a ideia do mal é exatamente essa. É ir destruindo você. É o que tem acontecido com os nossos poderes. Com o poder legislativo, judiciário, executivo. As ideias. Mas aí a pessoa não reza. Fica complicado. Sabe o que nossos governadores deviam fazer mais? Os nossos governantes? Rezar mais. O que vocês acham? Reza mais, irmão. Para com essa falação. Reza. Pelo amor de Deus, vocês falam demais, que tanta conversa. É muita conversa. Aí põe um monte de microfone, fica aqueles homens lá. Meu Deus, está uma torre de Babel. Para com isso, vocês conversam demais. Por que vocês não fazem uma missa? Para que vocês conversem, tanta conversa. Conversa para lá, conversa para cá, conversa de um lado, conversa para o outro. Não resolve nada, e a comida não está chegando, e o povo não está... Tanta conversa, gente. Reza um pouco, para com isso. Então, você percebe? A hostilidade. A hostilidade é a ideia do diabo. Você acredita? Eu estou falando uma coisa séria aqui para você. Se você for na profundidade do que eu estou falando, tua vida vai mudar muito, e para melhor. E você vai voar. Você vai ser uma pessoa totalmente transformada. Vira a chavinha. E o que eu estou falando de virar a chavinha não tem nada a ver com instalar drive, não. O negócio de instalar drive é com o computador. Não tem nada a ver com isso, não, com essa linguagem de internet. O que eu estou falando é virar a chave, a metanoia, é virar a chave para um ser espiritual. É isso que eu sou. Fala comigo, eu sou espiritual. Essencialmente espiritual. E como que você ativa isso mesmo de manhã? Como é que você atua no mundo espiritual? Como? Rezando. Eu vou perguntar de novo, você responde. Como é que se atua no mundo espiritual? E que hora que eu tenho que começar a rezar? A hora que eu acordo. Você aciona o mundo espiritual. Você diz assim, bom dia Jesus, bom dia Pai, bom dia Espírito Santo, Nossa Senhora, São Anjo da Guarda, São José. Bom dia São José. Olha, estou iniciando o meu dia, vai ser uma bênção. Já vou começar pedindo, vinde Espírito Santo, obrigado Senhor, aciona, liga, ignição,
Liga o mundo espiritual. Se puder, já põe alguma leque divina. Assiste o Rodrigo, já reza com o Frei Gilson. Já faz liga, aciona. Liga a Bíblia, abre a Bíblia. Aí depois vai escovar o dente. Que anjo não sente bafo. O Espírito Santo tem problema. Você conversar com ele, você escovar o dente. Aí você vai escovar o dente, você vai se arrumar, vai ficar bonita, vai perfumar, vai passar maquiagem às mulheres. E os homens vai pôr aquela roupa bacana. Sai bonito, sai ajeitado, sai cheiroso. Sai para cima. Amém? Que Deus não gosta de gente mulamba. Você não sai mulambento para a rua. Não, sai bonito. Sai como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sai feliz, sai com a cabeça erguida. Sai com São José, com Nossa Senhora, com os anjos da guarda. Já com o mundo acionado, com a rotação lá assim. Sim ou não? Agora não. O cara sai com o mundo espiritual desligado, desconectado, desantenado. Aí acontece uma coisa, ele já perde a paz. Verdade ou não? E o comportamento dele, totalmente errado. Aí depois chega em casa e fala, ai, não devia ter falado. Aí fica pesando a consciência, que também não ajuda em nada, né? Peso de consciência. Eu nunca vi peso de consciência ajudar ninguém. Tem gente que acha que peso de consciência é virtude. Não, não é não. Peso de consciência é gente que está desconectada. Porque a consciência não pesa quando você está no espírito. Sabe o que ela faz? Ela te ilumina, é diferente. Pesar não adianta. Peso de consciência, remorso não salva ninguém. Obrigado, meu santo. Eu quero convidar você a gente fazer uma oração agora muito simples. A você compreender que eu tenho que mudar de atitude, de comportamento. Eu tenho uma equação que ela não falha na vida. Eu montei essa equação para mim. Alguns comportamentos mais pequenos gestos é igual a grandes transformações. E se sua vida não mudar e não transformar, você pode me cobrar. Me chama de charlatão, me processa, ganha dinheiro em cima de mim. Fala que eu vim aqui, você pagou para entrar aqui hoje, não pagou? Então me processa, você vai ganhar dinheiro em cima de mim, se não der certo. Fala, o cara lá inventou história, falou mentira para mim. Eu perdi meu tempo, meu dinheiro, e eu também perdi a minha comunhão com Deus, porque ele falou lá, não funcionou, duvido que não vai funcionar. Eu coloco minha cabeça acorde. Se você entender que você é uma pessoa espiritual. Veja a lei espiritual. Hebreus 11:3. Tudo que você vê origina-se do que você não vê. Olha, gente. Olha o pelo do meu braço. É forte, né? Fala comigo. Tudo que eu vejo se origina do que eu não vejo. Se você está vendo a ordem, se origina lá. A ordem se origina. Então a sua vida espiritual tem que estar em ordem. Se você está vendo paz, se originou de lá. Se você está vendo harmonia, se originou de lá. Se você está vendo grandezas, se você está vendo a sua vida prosperar, se originou de lá. E provação também, porque a provação é própria do mundo, é da desordem do mundo. A provação não é uma coisa que Deus inventou. A provação é da desordem do mundo, mas aí vem de lá unção, tranquilidade, paciência, palavra de sabedoria. Rodrigo, você sempre soube o que falar? Não. Eu já fui um homem destrambelado. Eu já fui uma pessoa de boca suja. Eu já fui uma pessoa que não tinha sabedoria na boca. Eu já fui uma pessoa indiferente, mas hoje não. Hoje eu sou uma pessoa ligada. Meu mundo espiritual é bem cuidado, graças a Deus. Eu sou um homem que eu entendi que eu sou espiritual. Eu entendi que eu sou espiritual. Eu entendi que não é que eu quero ser, não é que eu não quero ser. Ah, não, tem gente que gosta mais de rezar, outros menos. Isso não, irmão. Tem gente que reza e gente que não reza. Agora, tem pessoas que rezam de maneira diferente. Isso sim, aí tudo bem. Tudo bem, aí é questão de temperamento, até mesmo de personalidade, perfil, né? Tem aqueles que gostam de rezar. Eu falei mesmo hoje pro Carlos, quem vê eu e meu irmão, não fala que nós somos irmão. Quem conhece o meu irmão aqui, o Clebão? Ele usa um rosário atravessado aqui, uma cruz desse tamanho. E meu irmão, se ele chegasse aqui, ele já falava, ô glória! Né? Eu sou mais quietinho, né? Eu sou diferente, meu irmão. Eu sou mais... introspectivo, mas isso aí não tem nada a ver com vida espiritual. Isso tem a ver com o quê? Temperamento, perfil, sim ou não? Isso é personalidade, está tudo bem. Tem gente que é mais conservador, outros mais carismáticos. Eu não estou falando disso, eu não estou falando de tipos, eu estou falando de ser espiritual. Você é espiritual. E se você acionar a vida espiritual, tudo vai ser diferente no comportamento. Então, eu não consigo as coisas que eu consigo por sorte. Esses dias um cara chegou para mim e falou assim, nossa, Rodrigão, tua filha é maravilhosa, Vitória, você criou ela sem a mãe, né? Passou por tanta dor, você passou tanta dificuldade financeira, tua filha é maravilhosa, rapaz, tua filha, ela pregou no acampamento, minha filha prega acampamento, aí ajuda lá, serve, ela canta, rapaz, tua filha é maravilhosa, que sorte que você teve. Sorte?
Você quer ofender eu, você fala de sorte para mim. Sorte? Ainda falou assim, nossa, ela se dá bem com a tua esposa, né? Ela chama a tua esposa de mãe. Que sorte. Que sorte, irmão. Você está achando o quê? Sorte? De tanta luta você vai falar que é sorte. De tanta madrugada levantada, de tanto rosário, de tanto amor, de tanto jejum. Você vai falar que é sorte. Procurar a sua turma, rapaz, desconfia. Que sorte. Você quer mundo espiritual acionado, irmão. Não tem sorte, não. Você semeia no espírito, você colhe no espírito. Você semeia na carne, colhe na carne. Está escrito aqui. Capítulo 8 da carta aos Romanos. Evangelho de João, capítulo 3. Também vai falar sobre isso. O espírito é hostil à carne. O vento sopra onde quer, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Você não vê, mas você só vê o efeito. E você vai entendendo. Vida espiritual, aciona. Hoje o evangelho do dia fala disso. Quem foi na missa hoje ou leu o evangelho? Levanta a mão aqui. Você foi na missa? Você viu o evangelho como é? O evangelho de hoje qual que é? Talvez você não foi na missa, mas leu. Aí o que é o evangelho de hoje? Jesus vai escolher os 12 apóstolos. Ele tem que acertar? Tem ou não? O que ele faz antes de escolher os 12 apóstolos? Ele passou a noite inteira rezando. Está lá na Bíblia hoje. Jesus passou a noite inteira no monte rezando. Desceu, escolheu os 12 apóstolos. E aí ele foi com outros discípulos. Encontrou a multidão fraca. E ele encontrou a multidão, muitos endemoniados e doentes. Uma força saía dele. Está no evangelho de hoje. Se você quiser, lê na sua casa. Olha só, olha o que eu perguntei aqui. Quem foi na missa hoje, quem leu o evangelho. Desculpa, mas é difícil. Aí você não lê a Bíblia todo dia, fica complicado. Você não aciona. Você tem que acionar a palavra, irmão. Não, eu vou ler o jornal. Eu vou ler a internet. Eu vou ficar lá, passando o dedo, ouvindo esse monte de mentiroso, esse monte de jornalista ativista, que jornalista agora está tudo assim, né? Eles querem que você fale e escute o que eles querem, não o que você tem que falar. Então, aí fica ouvindo essa turma à toa, que não dá informação, nada, aí fica perdendo seu tempo. Vai ler a Bíblia, irmão. E quando você tiver que ler notícia, vai num lugar que seja realmente vale a pena. Seja uma pessoa consciente. Aí o que acontece? A pessoa não lê a Bíblia, só lê notícia ruim, só vê mentirada, e aí o que acontece? Ele prostra, ele fica realmente... Aí o cara só fica atrás de bolsa, de valor, bolsa, subiu, bolsa é seu, vai subir. Aí vai dando desespero nele. Mas a não ser que você trabalha com isso, né? Aí então, eu fico imaginando que a gente tem comportamentos estranhos, porque a nossa vida ela está originalmente errada. Então, se eu sou espiritual, está dizendo aqui, o homem espiritual, ao contrário, ele julga todas as coisas e não é julgado por nada. As coisas, ele é que faz, ele é que domina. Porque quem conhece o pensamento do Senhor vai se abalançar a instruí-lo. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Nós temos a verdade dele em nós. Aí ele começa a falar dos casos de dissensões, ele começa a falar de desunião, de briga, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí ele vai falar sobre casos de imoralidade, de mãe fazendo incesto com o filho. Então, toda essa imoralidade que existe, essa injustiça, essa dor, vem da vida espiritual que está desativada, está desconectada. Eu sou um ser espiritual, entenda isso de uma vez por todas. E nessa semana nós temos a oportunidade de rezar por quebra de maldição na área espiritual e na área comportamental. Se eu estou me comportamentando, olha o que a mãe diz aqui. Eu vou ler do jeito que está aqui, que eu deixei aqui já aberto para você ouvir, né? Do jeito que está aqui. Olha que narrativa, né? Rodrigo, você vai expor a pessoa? Não, ninguém sabe quem é, não. Só para você entender. Nesse momento, ele está tendo comportamentos em determinados lugares, igreja, casa dos meus pais, muito estranho e diferente, como se tivesse usado também por outras coisas. Ele olha para a gente quando está assim, com um olhar de deboche, e depois não se lembra de nada. É um menino. Comportamentos estranhos. Então, vamos melhorar isso aqui? Isso aqui não é um mal, não? Não tem que ser quebrado? Claro que tem. Então, a grande música que nós podemos cantar agora é para pedir a Deus que nos liberte do mal, nos liberte de tudo aquilo que quer nos destruir. Eu tenho uma canção no meu CD, muita gente me pediu para cantar o Deserto Florirá, eu vou cantar, tá? No final. Mas eu preciso cantar outra música agora. Tem uma música minha que eu chamo assim, Livrai-nos do Mal, é o nome da música. E essa música diz assim, olha, presta atenção na profundidade dela. Vou escolher, me decidir pelo bem, pela vida, pelo rei. Estou rompendo com o mal que há em mim, a ideia. Estou rompendo com o mal
e escolhendo a cruz. Recebo sobre mim o poder de Jesus. Olha o refrão da música: livrai-nos do mal pela cruz, livrai-nos do mal pelo sangue, livrai-nos do mal no sangue de Jesus, no nome de Jesus. Então, é uma canção muito importante nesse momento, porque eu quero rezar pela nossa libertação, para que o Senhor nos livre das ideologias, das ideias, dos maus pensamentos, das más consciências, mas que o Senhor nos livre sobretudo dos desejos desequilibrados, desordenados, e muitas vezes desta aptidão ao pecado, desta iniquidade, e que no campo das ideias nós entendemos que a gente tem que estar com o capacete da salvação, o capacete da verdade. Fique em pé nesse momento então, e venha rezar com o Rodrigão nesse momento. Você que está nos assistindo, nos acompanhando pela transmissão, você pode rezar também, não sei se em pé ou sentado, mas eu queria convidar você para rezar comigo, e isto é muito sério. Você percebeu que eu falei de uma forma tranquila hoje com você, porque eu quero que você escute e quero que você entenda. Então eu falei numa forma assim, meio de uma forma lecional e uma forma de aula, para você poder até entender, porque o entendimento muda tudo. Olha o que Paulo diz aos Coríntios no capítulo 14: quem reza sem entendimento, a oração fica sem fruto. E agora você entendeu, você é espiritual, você é, tudo que você vê e toca se origina do que você não vê e não toca. Até o sol, Deus criou o sol e nós vemos o sol porque antes a luz, que é Deus, já existia. Tudo que você vê, o mar, a terra, a luz, o sol, os astros, tudo que você vê origina-se do que você não vê. É o mundo espiritual. E posso dizer uma coisa para você, tem muitas coisas que você vai ver no mundo material que você vai conquistar hoje aqui, no mundo espiritual. Amém? Então, que o apelo desta noite seja: eu preciso ser mais espiritual. Eu preciso. Rodrigo, tem pessoa que vê demônio em tudo, é verdade. E você que é crítico disso, eu também sou. Você que é crítico disso, eu também sou. Tem gente que vê demônio em tudo, está errado. Está errado. Eu também sou crítico disso. Então, nem tudo é patológico. Nem tudo é patológico. E nem tudo é espiritual. Tem que existir um equilíbrio. Tem coisas que são patologias, mas tem coisas que são espirituais. Amém? Então, o documento da CNBB, que é o documento 53, que ele fala sobre isso. Fala, nem tudo é espiritual, mas também nem tudo é patológico. Então, a gente tem que saber que tem coisas que são patologias que vêm do espiritual. São doenças que às vezes são psicossomáticas. E o que eu quero que você entenda é que a gente precisa que Deus toque no nosso espírito para que isso possa influenciar no nosso corpo, na nossa alma. Porque eu sou uma alma que mora num corpo. Então, está tudo ligado. Eu sou uma pessoa, eu sou um espiritual. Eu sou um ser que tem espírito, e o Espírito de Deus habita em mim. Se eu sou batizado do Espírito Santo, então eu quero que o Espírito Santo venha quebrar toda ação espiritual. Santo Deus é o Espírito Santo. Ele é Santo Deus. Ele que falou pelos profetas, que Ele venha quebrar em nós toda influência de espíritos malignos, de espíritos guias que invocaram contra nós, de entidades espirituais que invocaram contra nós. Venha quebrar todo o acesso de espíritos malignos. Não é assim que a gente reza na oração de São Miguel Arcanjo? Não é assim? E todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A gente não pede isso, sim ou não? Que Ele nos livre de todos os espíritos malignos. Existem. Então nós queremos orar agora, pedir que Deus nos livre do mal. E nos livre não só nós, mas nossa família, nossa casa, nossos entes queridos. Você já tentou conversar com uma pessoa que parece que você está falando em outra língua, com ela não compreende você, e é tão claro. Você fala assim, vamos para a igreja, vamos rezar, mas ele está obcecado, a visão está cega. Paulo fala sobre isso. Então a gente tem que pedir agora que Jesus livre a gente desse mal, da cegueira espiritual. Leve a gente de todo mau entendimento. E se você não virar a chavinha, eu não sei onde você vai parar com a sua vida. Porque o problema das pessoas hoje não só a imoralidade, não é. O problema delas hoje é que elas são anti-espirituais. Elas são naturais demais. Elas acham que tudo é carne, é matéria, é uma busca pela matéria, da matéria, matéria. E mal sabem eles que tudo que se vê origina-se do que não vê. Esses dias eu peguei um petulante, bem petulantão mesmo, um homem assim. Ele falava assim, eu não rezo e as coisas dão certo para mim. Falou para mim, na minha cara. Falou, eu não rezo e as coisas dão certo para mim. Aí ele achou que eu ia ficar, sem palavras. Eu falei, se você não reza, mas alguém reza. Sua mãe reza, sua esposa reza. E o pior de tudo é que o sucesso é dela, você acha que é seu. Eu falo mesmo. Não tenho nenhum problema. Eu sou homem pra caramba. Não tenho medo de ninguém.
muito menos do diabo. Não tem de verdade, não tem essa. Você é petulante, irmão. E vou falar uma coisa para você. Você é tão petulante que você acha que você conseguiu sucesso porque você é bom. Não. Alguém rezou por você. Se não foi você, foi sua esposa. Se não foi sua esposa, foi sua mãe. Se não foi sua mãe, foi sua madrinha. Alguém rezou por você. E o cara está achando, eu não rezo e as coisas dão certo para mim. Eu sou muito abençoado. Eu nem rezo e dá certo. Você não reza, mas alguém reza. Verdade ou não? E muitas vezes vai entrar até no céu esse cara aí, pela oração da mãe, da esposa. Nem o céu ele foi capaz de conquistar. Ainda quer erguer o narigão e falar assim, eu não rezo e as coisas dão certo para mim. Pode ter certeza que não é por você. Se você está vendo o resultado, alguém está rezando. Alguém está rezando. E o certo era você falar assim, bom, se está dando resultado pela oração de alguém, imagina pela minha, então, se eu rezar. Então começa a entender isso. Começa a entender o que Jesus fez hoje. Uma força saía dele. Porque ele rezava, porque ele estava unido com o Pai. Então eu quero que você nesta noite, você abra seu coração. E eu peço a Deus que te livre da força do mal hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então fecha seus olhos, coragem. Vamos lá. Eu estou te chamando para a oração. Eu estou te convidando para a oração. Eu estou te convidando para rezar. Eu estou te convidando para fazer uma oração. Eu estou te convidando a acionar a tua vida espiritual. Aciona, liga os motores. Se liga, se conecta com Deus. Religião significa religação. Religião vem da palavra religação, religar com Deus. Vamos ligar os motores espirituais. Vamos religar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Faça o sinal da cruz em você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou escolher, me decidi pelo bem, pela vida, pelo Rei. Vou escolher, aleluia, Deus. Me decidi pelo bem, pela vida, pelo Rei. Estou rompendo com o mal que há em mim. Aleluia. Estou rompendo com o mal que há em mim. Estou rompendo com o mal e escolhendo a cruz. Recebo sobre mim o poder de Jesus. Levante os braços, reza com o Rodrigão assim, ó. Livrai-nos do mal pela cruz, livrai-nos do mal pelo sangue, livrai-nos do mal em nome de Jesus. Livrai-nos do mal pela cruz, livrai-nos do mal pelo sangue, livrai-nos do mal em nome de Jesus. Está lindo, vamos mais uma vez comigo, vem. Livrai-nos do mal pela cruz, livrai-nos do mal pelo sangue, livrai-nos do mal em nome de Jesus. É lindo. Em nome de Jesus, livrai-nos, livrai-nos do mal pela cruz, livrai-nos do mal pelo sangue, livrai-nos do mal em nome de Jesus. Você vai agora fechar os seus olhos, levanta a sua mão direita assim. E você vai agora proclamar e falar assim: Senhor, eu quero que o Senhor me livre agora de toda cegueira espiritual, que o Senhor me liberte de toda maldição, da ignorância, do fechamento às coisas de Deus.
Ali na Bíblia fala que o homem natural, ele não gosta das coisas de Deus. Eu não quero ser assim, não. Ali está falando que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, ele acha exagero. Ele acha não, eu não quero ser assim, não. Eu quero ser espiritual. Então, Senhor, nessa noite, eu estou te pedindo, por favor, liberta teu povo. Aqui, Senhor, há homens, mulheres, jovens, crianças, casais, solteiros, viúvas, separados, separadas. Aqui, Senhor Jesus, há casais de segunda união. Eu estou te pedindo, por favor, liberta a gente do mal, da ignorância, do medo, do apego, da tristeza. Liberta a gente daquele pensamento negativo, aquele pensamento negativo, da culpa, do remorso. O Senhor conhece cada um aqui, cada um, o Senhor conhece cada pessoa. E todos que estão aqui são filhos de Deus, são amados. E eu peço por todos, seja qual for a nossa condição, um missionário, ou outro profissional, ou um padre, uma freira, um consagrado, não importa, que o Senhor possa nos libertar nesta noite. Liberta a gente de tudo aquilo que está levando a gente para uma vida material, apegada aos bens, apegada ao mundo, apegada às coisas. Leva a gente, Senhor Jesus, agora para o mundo espiritual. Senhor, nesse momento eu peço que pelo poder do seu nome, do seu sangue, pelo poder da sua palavra, da sua cruz, o Senhor nos livre de todo o mal da ignorância espiritual. Livra-nos da preguiça espiritual, da letargia espiritual, da cegueira espiritual. E também, Senhor, age no nosso comportamento. Mas eu tenho certeza, Deus, que maldição sem causa não encontra pouso. Se a maldição está tendo causa no comportamento, é porque está pousando na vida espiritual. Então liberta a gente agora, porque os comportamentos vão mudar. Os comportamentos vão mudar à medida que na vida espiritual eu vou me religando, eu vou me conectando, eu vou me despertando, eu vou avivando, eu vou me abrindo, eu vou buscando. Senhor, que esta noite seja essa virada da chavinha. Vira essa chavinha. Essa chavinha tem que ser virada. Eu sou um ser espiritual que mora no corpo, que tem a matéria, mas eu sou o Espírito. E eu quero que neste momento o Senhor envie teu Espírito Santo sobre mim, quebrando todas as contaminações, maldições, jugo hereditário, tudo que está me atrapalhando na vida espiritual, falsas doutrinas, mentiras, horóscopos, apegos, todo tipo de ilusão, de mentira, de idolatria, todo tipo, Senhor Jesus, de conceito, ou filosofia, ou ensinamento pagão, que nega Jesus, que nega a sua morte, que nega a sua encarnação, Jesus, que nega a sua ressurreição, que nega a tua glória. Sim, Senhor, tira da nossa vida todo pensamento reencarnacionista, aqueles pensamentos, Senhor Jesus, contrários à sua palavra, à sua doutrina, que está contaminando o espírito. Se alguém aqui tem uma contaminação espiritual, quebra agora, Senhor, toda a contaminação espiritual, que possa talvez até estar sobre nós por causa dos antepassados, um jugo hereditário, uma contaminação hereditária, até mesmo uma hereditariedade que vem nesses pesos dos meus antepassados. Quebra, Jesus. Quebra no poder do seu nome, no poder da sua palavra. Quebra, Senhor Jesus, todo o jugo da injustiça, da iniquidade, do pecado enraizado, do vício enraizado, as raízes de orgulho, a raiz de revolta, a raiz de rejeição, a raiz de rebeldia, a raiz, Senhor Jesus, de todos os males, o amor ao dinheiro, o amor e o apego às coisas. Senhor, eu te peço, quebra toda maldição que agora existe na nossa vida espiritual. Sobretudo o fechamento a Deus, a cegueira, a ignorância, a letargia, a indisposição à fé, a indisposição à oração, a indisposição, sim, eu fico indisposto a Deus, a ler a Bíblia, eu não consigo ler, e quando eu leio não sei, não aprendo, não consigo guardar. Senhor, nesse momento quebra todo o jugo espiritual da memória, que não consegue guardar as coisas de Deus, não consegue lembrar das palavras. Senhor, vai quebrando toda a maldição agora que existe em nossa vida espiritual e comportamental. Eu sei que o meu comportamento vai melhorar com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, com o meu pai, com a minha mãe, no meu trabalho, na minha vida, com os meus, com aqueles que eu trabalho, que eu convivo, que eu me relaciono, quando mudar a minha vida espiritual. Que seja hoje, Senhor, nesta terça-feira, neste aniversário da comunidade Boquim, que seja hoje a mudança da chavinha. Eu sou espiritual. E eu preciso aprender a ser mais espiritual, acionar a minha vida espiritual, como eu aciono a minha vida material, como eu aciono a minha vida física, como eu aciono a minha vida biológica. Eu quero acionar a minha vida espiritual. Levante os seus braços aqui para a cruz, ó. Tem um crucifixo aqui na frente. Levante os seus braços para cá e vamos cantar juntos. Vou escolher, me decidi, pelo bem, pela vida e pelo rei. Pelo bem, pela vida, pelo rei.
Estou rompendo com o mal que é em mim. Estou rompendo com o mal que há em mim. Aleluia. Estou rompendo com o mal que há em mim. Estou rompendo com o mal e escolhendo a cruz. Recebo sobre mim o poder de Jesus. Agora com os braços erguidos, vem comigo, vai. Livrai-nos do mal pela cruz, livrai-nos do mal pelo sangue, livrai-nos do mal. Em nome de Jesus, vai. Em nome de Jesus. Vocês, coragem. Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Pelo sangue. Pelo sangue. Livrai-nos do mal. Em nome de Jesus, vai. Em nome de Jesus. E agora diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Diante da tua cruz. Diante da tua cruz. Da tua presença. Da tua presença. Da tua glória. Da tua glória. E da tua graça. E da tua graça. E da tua autoridade. E da tua autoridade. Eu peço. Um banho espiritual. banho espiritual. Lava-me, Senhor. Lava-me, mas lava Senhor. mesmo. Mas lava de toda a mesmo. impureza espiritual. De toda a impureza espiritual. Da contaminação espiritual. Da contaminação espiritual. De todo medo. De todo medo. Angústia. Tristeza. Solidão. Desconsolo. Opressão. Depressão. Ira. Raiva. Que atinge os meus comportamentos. Senhor, eu entendi. E eu preciso ativar a minha vida espiritual. Então eu te peço. Me ajuda. Me liberta. Tira as cadeias. As correntes. Porque às vezes, Senhor, a impressão que eu tenho é que algo me segura. Me prende. E não me deixa deslanchar na vida espiritual. Mas eu entendi. A tua palavra me ilumina. Tudo que se vê, tudo que se toca, tudo que se tem, se origina do que não se vê. Por isso, Senhor, eu quero ser liberto. Fala bem forte, me liberta. De toda prisão, cadeia, algema, amarra, espiritual. Eu quero ser livre para poder viver a minha vida espiritual. E assim, tudo vai melhorar. Minha vida material, biológica, intelectual, psicológica, emocional e principalmente meus comportamentos. Derrama seu Espírito sobre mim. Amém. Livrai-nos do mal pela cruz, livrai-nos do mal pelo sangue, livrai-nos do mal. Em nome de Jesus, livrai-nos. Livrai-nos pela cruz. Livrai-nos do mal. Pelo sangue, livrai-nos do mal. Em nome dele, de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu, mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Sabe quando você está dormindo, alguém vai lá te acordar e fala, levanta, está na hora de você ir trabalhar ou estudar, sei lá, fazer alguma coisa.
Então dá um abraço no seu irmão, fala para ele assim: desperta para a vida espiritual, irmão. Acorda. Fala para ele: acorda, meu querido, minha querida, acorda, viu? Oh, bom dia. Acorda para a vida espiritual. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vamos aplaudir o nosso Deus, bem bonito. Bem lindão mesmo, bem fortão. Amém. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Pode sentar então.